Estou na companhia do Ricardo, ele é da Fisiotorres. Olá, Ricardo. Olá, olá. Bem-vindo. Obrigado. E hoje vais-nos falar de sono nas crianças, ou seja, a falta dele neste caso. Sim, normalmente a preocupação é mais a falta de sono do que propriamente se eles dormem muito. Normalmente os pais não ficam muito preocupados se as crianças dormirem muito. Ficam mais preocupados quando eles não dormem, porque também influencia a vida dos pais, obviamente. E é bastante aflitivo, porque a falta de sono, ou pelo menos o choro do bebé durante as horas que devia estar a dormir, pode estar associado a problemas físicos no bebé, não é? Sim, sim. O nosso objetivo também, lançando já um bocadinho aqui o workshop que nós vamos fazer para a semana, na próxima quarta-feira da semana que vem, dia 14, vai um bocadinho nesse sentido, ou seja, os pais tentarmos perceber, principalmente nas crianças mais pequenas, mas depois vamos falar sobre todas as idades, o que é que pode influenciar o facto da criança não conseguir dormir, por exemplo. Porque é que uma criança com 1 mês, 2 meses passa imenso tempo a chorar, não conseguem adormecer de maneira nenhuma, muitas vezes só conseguem adormecer, por exemplo, à mama, no caso das mães, ou ao colo. Eu já tenho utentes que adormecem os filhos das maneiras mais estranhas possíveis. No carro. No carro, a fazer agachamentos, assim, coisas mesmo muito estranhas. E mais importante, o que nós vamos falar é para que os pais percebam porque é que isso acontece. E isso é importante. E depois perceber, à medida que eles vão avançando na idade, o que é importante para eles terem um bom hábito de sono, boas rotinas, para que não seja um problema depois mais para a frente, porque depois isso são questões que se repercutem depois em adulto e conseguindo evitar numa fase inicial da vida, depois evitas uma série de problemas lá mais para a frente. Também nesse workshop vão ajudar a identificar o que é que não é normal nesses padrões de sono, não é? Dizias há pouco que um bebê recém-nascido é normal passar o dia inteiro a dormir. Sim, para ter noção, o bebê, as horas normais de sono de uma criança até aos 3 meses pode ir até às 18 horas por dia, portanto são muitas horas, são 6 horas acordado, o resto é sempre a dormir. Claro que isto não é válido para todos e há um intervalo de tempo normalmente entre as 16, 18 horas, 14 horas, também não é assim muito estranho, depois dependendo da criança, mas é importante perceber o que é normal para perceber se o caso, o meu caso, no caso dos pais, se no meu caso isto que está a acontecer se é normal, se não é normal, para depois poder-se identificar quais são os problemas e eventualmente resolvê-los quando eles existem. Há pouco falavas de rotinas e como isso pode depois repercutir-se num adulto. O que é que queres dizer com isso? Se tivermos maus hábitos de sono em crianças, depois isso pode... Claro que sim. Sim, claro que sim. Porque, cá está, muitas das vezes, à medida que a criança vai envelhecendo, as rotinas comportamentais vão se instalando. E quando uma criança está habituada a adormecer de uma determinada maneira, a uma determinada hora, quando há um padrão muito fixo, depois isso, à medida que nós vamos avançando na idade, isso vai se mantendo, principalmente a nível até a adolescência, pois a adolescência a coisa já vira um bocadinho, porque os adolescentes gostam de ficar acordados até tarde. É um facto. E podem ficar acordados até tarde e acordar tarde, por isso é que conseguem vir fazer isso, mas isso depois, essa boa rotina de sono vai se instalar. Às vezes há situações, e isso nós vamos focar muito no workshop que vamos fazer, que há determinadas alterações fisiológicas que muitas vezes surgem no parto, ou mesmo por causa da posição que os bebês estão na barriga da mãe, quando ainda estão na barriga das mães, que depois podem alterar de maneira significativa e que essa alteração se mantenha depois até adulto. E há muitos adultos que depois mais tarde têm determinado tipo de problemas que depois a verdade é que não se conseguem resolver por uma série de questões que não adianta agora aqui porque ia precisar do resto da hora. Mas é muito interessante. Eu, a título de exemplo, eu tive esta semana lá um miúdo em que tinha uma determinada tipo de problemas, por acaso nem tinha a ver com o sono, mas o pai tinha exatamente os mesmos problemas e o miúdo ainda tem possibilidade de ser tratado e da coisa ser resolvida, e o pai hoje em dia já não tem qualquer hipótese, dá para atenuar os problemas, mas não tem hipótese de resolver, e é essa diferença. E hoje em dia o pai até foi operado há relativamente pouco tempo por causa desses problemas, ou seja, e é uma pessoa com 30 e tal anos, portanto são coisas que depois se avança. Convém apanhar cedo.
É, porque cedo e isso nós também vamos falar, porque em termos anatómicos nós temos possibilidade de alterar nos primeiros anos. Somos mais elásticos em bebés. Costumo dizer, isso é plástico. Sim, é tudo caímos plástico. E vai tudo. E então o plástico é muito mais fácil de moldar do que quando já temos um osso perfeitamente formado. E quando isso depois é muito complicado depois conseguir corrigir isso. Claro que há sempre coisas que se podem melhorar, mas corrigir o fundo do problema, ou seja, a origem do problema, nós já não temos qualquer hipótese. Mas nos bebés o dormirem mal é algo que também pode ser, pelo menos, auxiliado com a fisioterapia e osteopatia. Sim, o segredo ou seja, nós temos uma componente comportamental que aí é um trabalho dos pais em casa em relação a horas de deitar, o ambiente onde as crianças adormecem, o hábito de se utiliza mais ou menos tecnologia, por exemplo, no caso dos ecrãs e os telemóveis antes de ir dormir, no caso se há um hábito de ler uma história antes de ir adormecer, etc. Ou seja, são todos esses comportamentos que podem influenciar a hora do deitar, o adormecer mais ou menos fácil. E nós vamos abordar, mas são especialidades mais a nível de terapia do sono e terapeutas do sono. E depois há estas alterações fisiológicas que nós não conseguimos controlar porque são coisas que acontecem normalmente numa fase muito, muito embrionária da vida, e que essas sim não dá para os pais corrigirem em casa, têm que ser corrigidas por um profissional. E o objetivo também é alertar para esse tipo de coisas, porque há pessoas que não corrigem, não por falta de vontade, é mesmo por desconhecimento. E o principal objetivo é esse, é também dar a conhecer e desmistificar um bocadinho essa questão do sono, porque muitas vezes os pais dizem: eu já dormia mal quando era pequeno, isto é genético, ou tive azar, há muito essa história, tive azar, calhou-me um... Não é sossegadinho este. E muitas das vezes, aliás, a grande maioria das vezes, o problema não está na criança, quer dizer, está na criança, mas não é uma coisa inata, não é defeito. Não é defeito, exato. Quer dizer, neste caso não é feitio. É defeito, exatamente. Exatamente. Ricardo, neste workshop que decorre então no dia 14 de junho na Fisiotorres, vão abordar todas estas dicas e outras que não tivemos a oportunidade de falar aqui hoje. Como é que as pessoas se podem informar e participar neste workshop? Sim, o workshop vai ser online, portanto as pessoas podem estar confortavelmente em casa. Para quem tem crianças que adormecem com alguma dificuldade, se calhar tem que chamar alguém para estar lá em casa para conseguirem ouvir alguma coisa, mas se não, também conseguem depois ouvir a posteriori, portanto vai ser através da plataforma Zoom, é totalmente gratuito, apenas a pessoa apenas tem que se inscrever através das redes sociais. Podes encontrar o link a questão de inscrição e inscrevem, é totalmente gratuito, depois recebem uma senha de acesso e, na altura, portanto à hora que será às 21 horas, as pessoas acedem ao Zoom e depois vai haver períodos para dúvidas, para troca de experiências, etc. Está tudo dito. Se tens um bebê que dorme mal ou conheces alguém que tenha um bebê que dorme mal e por isso estás a levar com a rabugice da pessoa que tem de dormir mal, porque o bebê dela também não dorme bem. Bebê ou criança. Exato. Podes então assistir ao workshop, basta inscrever-te, procura o link nas redes sociais da Fisiotorres. O workshop é gratuito, volto a reforçar, e decorre no dia 14 de junho às 21 horas.